Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, esse vídeo está bastante interessante. Vamos fazer um comparativo aqui de dois dos maiores fundos imobiliários de base 10. Vamos comparar o VGHF11 contra o MXRF11. Só para vocês terem uma noção desses dois fundos, atualmente somando a quantidade de cotistas de cada um deles, soma-se um valor superior a 1,7 milhão de investidores que atualmente têm patrimônio investido nesses dois fundos imobiliários. Então mostra que são dois fundos realmente bem conhecidos, que têm entregado aí bons rendimentos para os seus cotistas. Mas qual desses dois fundos é melhor para se investir no momento? Qual deles tem apresentado melhores oportunidades para se investir? É justamente isso que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. E como sempre, no final de cada comparativo que a gente faz, vamos colocar aqui um ao lado do outro, mostrando aqui seus principais indicadores e resultados operacionais para a gente ter uma noção de qual deles tem apresentado melhores oportunidades no momento. Sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Estou aqui fazendo esse vídeo para poder lhe auxiliar e trazer um maior conhecimento sobre esses dois fundos imobiliários. E se algum deles lhe interessar, estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Vamos começar aqui analisando o VGHF11. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 7,58. Seu dividend yield está aqui de 13,13%, então essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, e seu P sobre VP está de 0,87. O fundo também conta com uma excelente liquidez média diária superior aqui a 4 milhões ao dia. Se pegarmos o seu gráfico aqui de cotação, deixa eu colocar aqui apenas na cotação padrão e calcular apenas o preço do ativo, podemos notar que nos últimos 12 meses ele caiu bastante, né? Assim como praticamente todos os fundos imobiliários caíram bastante o seu preço de cotação. Lá no início do ano ele estava sendo negociado aqui na casa dos R$ 9,60, R$ 9,50, e de lá para cá ele veio caindo. Atingiu aqui a sua mínima no último dia 19/12 a R$ 6,61. Então, um preço realmente bem descontado. Se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar o seguinte, que ele conta com mais de 407 mil cotistas atualmente. Seu valor patrimonial por cota, no caso, seu preço justo seria os R$ 8,66, e seu último rendimento pago foi de 9 centavos por cada cota. Além disso, ele tem um patrimônio atual de 1,43 bilhão de reais. E com respeito ao histórico dos seus rendimentos, se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que no início do ano ele começou aqui pagando 10 centavos por cada cota. O menor rendimento que ele pagou foi 8 centavos, que foi correspondente aqui ao mês 3 de 2024 e também ao mês 9 de 2024. Porém, ele já subiu novamente aqui seus rendimentos para 9 centavos por cada cota. Então vamos ver se no próximo ano de 2025 ele consegue aí aumentar seus rendimentos novamente para a casa aqui dos 10 centavos ou quem sabe até 11 centavos por cada cota, que foi valores que ele já pagou aqui no passado. Vamos analisar agora, pessoal, como é que o VGHF11 ele investe. Então, ele investe aqui de 5 maneiras diferentes. São essas daqui que eu estou selecionando para vocês. Então, a maioria do seu patrimônio, 49%, quase 50%, está investido em CRIs. Ele tem uma porcentagem muito grande também, de 42,6%, investido em cotas de outros fundos imobiliários. Então, esses são os seus dois principais investimentos. Ele também investe uma pequena porcentagem de 5% em SPE, de 1% em FITIC e o outro 1% em ações. Então, atualmente, essa é a maneira que o VGHF11 ele investe. Com respeito aos seus indexadores, se descermos aqui, podemos notar que ele usa atualmente dois. Então, ele usa aqui 3 variações do índice IPCA, que é IPCA apenas variação positiva, IPCA variação positiva com compensação, e IPCA, que se somarmos aqui vai dar aproximadamente uns 60% dos seus ativos CRIs indexados ao índice IPCA. Como existe a grande possibilidade do índice IPCA ele ser mais elevado durante esse próximo ano de 2025 em comparação com esse ano de 2024, então o fundo ele vai conseguir aqui se beneficiar se isso realmente ocorrer. A expectativa é do índice IPCA acima do teto base. E ele também tem uma exposição interessante aqui ao índice CDI, um pouco superior a 41%. Como também a expectativa é a taxa de juros Selic, ela continuar subindo para 14% ou até superior a isso, então o fundo ele também vai conseguir se beneficiar, já que ele tem aqui 41% do seu principal investimento, que é CRIs indexados ao índice IPCA. Então existe sim uma grande possibilidade do VGHF11 ele conseguir novamente pagar aí 10 centavos por cada cota, quem sabe até 11 centavos por cada cota. Se ele tivesse aqui uma exposição maior ao índice CDI, ele conseguiria subir um pouco mais os seus rendimentos. Mas, de qualquer maneira, o fundo, na cotação atual,
de R$ 7,00 e pouco, pagando 10 centavos por cada cota, estaria ótimo a rentabilidade. Aqui ao lado também a gente pode ver o segmento de atuação dos devedores de CRIs do VGHF11. Então ele tem aqui suas diversificações, porém tem uma exposição maior ao setor residencial. Então a maioria dos seus devedores são aí no caso construtoras. Outro ponto a se observar com respeito ao VGHF11 é com respeito aos fundos imobiliários que ele investe. Como eu mencionei, ele tem uma exposição elevada a cotas de outros FIIs, 42% do seu patrimônio. E aqui a gente pode ver todos os tipos de fundos imobiliários que ele tem. Então ele tem muito fundo imobiliário de setores diferentes, como escritórios, que são no caso lajes corporativas, fundos de desenvolvimento, fundo residencial, de recebíveis, no caso que são de papel, fundos de logística, fundos de shopping, FOFs também. Então ele tem uma diversificação aqui interessante. E outro ponto, pessoal, que eu gosto de analisar, especialmente em fundos imobiliários que investem em CRIs, é com respeito à diversificação. E o VGHF11 ele é elogiável pelo menos nesse ponto. Ele tem uma excelente diversificação, ele não tem concentrações de forma alguma. Aqui podemos notar que em CRIs, o que ele tem maior exposição é nesse primeiro, que até é um fundo da própria casa, o VGRI11, porém aqui já é um ponto negativo, né, já que ele fez aí uma ancoragem. Mas voltando aqui para o ponto principal, que é com respeito à concentração, nesse primeiro devedor, ele tem uma exposição de apenas 3,24%. Todo o restante está inferior aqui a 3% em diante. Então, o fundo, pelo menos nesse ponto, se preocupa bastante aí com a diversificação. E outro ponto a se citar é que o fundo está passando aqui por situação de calote. Tem dois CRIs que estão nessa situação, que é o CRI da Celina e também o CRI da Guaguirus. Nesse CRI da Guaguirus, o fundo ele conseguiu aqui deter uma participação indireta de 2 terrenos na cidade de São Paulo. Esses terrenos estão aqui em processo de venda para que o fundo possa aí conseguir recuperar esse crédito de 0,8% do seu PL. E com respeito ao CRI da Celina, as negociações para a solução dessa questão ainda estão em andamento. Um ponto interessante é justamente isso, a diversificação. No CRIs da Celina ele tem 1,4% de PL e no outro 0,8%. Então a diversificação foi um diferencial aí para que não houvesse um impacto tão grande assim nos rendimentos e também na cotação do fundo. Vamos analisar agora o MXRF11. Aqui podemos notar que sua negociação está a R$ 9,40, então um preço mais elevado do que o VGHF11. Seu dividend yield está de 11,46%. VP de 0,99, então praticamente no que seria o seu preço justo, e o fundo tem uma liquidez média diária superior aqui a 18 milhões de reais ao dia. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar a sua cotação. O fundo também caiu bastante. Lá no início do ano, o fundo chegou a ser negociado aqui a R$ 10,73, então bem acima do que seria o seu VP. Naquela época eu me lembro que ele chegou a custar aí 6, 7% mais caro do que o seu preço justo. Então tinha pessoas pagando aí bem mais caro no MXRF11. Seu menor valor foi aqui no último dia 19/12, a R$ 8,85. Ele conseguiu agora dar uma boa recuperada. Se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar que atualmente ele conta com 1.244.000 cotistas. Seu preço justo seria os R$ 9,44, então diferença aí de 4 centavos para o seu preço atual, e seu último rendimento foi de 10 centavos por cada cota. Além disso, ele tem um patrimônio aqui de 4,13 bilhões de reais. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar o seu histórico de rendimentos pagos. Então ele iniciou o ano aqui pagando 10 centavos por cada cota. Durante esses 3 meses aqui, do mês 8 até o mês 10, ele diminuiu seus rendimentos para 9 centavos, porém agora já voltou a pagar novamente 10 centavos por cada cota. Então, ou o fundo ele vai conseguir manter esses 10 centavos por cada cota, ou ele também pode subir seus rendimentos aqui novamente para 11 centavos, quem sabe, né? Até 12 centavos por cada cota, dependerá aí da maneira que o MXRF11 atualmente ele investe. Vamos ver exatamente isso. Atualmente o MXRF11 ele investe aqui, 78,5% do seu patrimônio está investido em CRIs, então ele tem uma exposição bem maior a CRIs do que o VGHF11, e ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários, que atualmente representa aqui 10% do seu patrimônio atual, diferente lá do VGHF11, que investe 42% do seu patrimônio em cotas de outros FIIs. Além disso, ele tem outro investimento aqui que são permutas financeiras, que atualmente corresponde a 4,5% do seu patrimônio atual. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar outros pontos interessantes com respeito aos seus indexadores. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, Aqui podemos notar que a maioria dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA.
mais de 81%. 18,78% estão indexados aqui ao índice CDI. Então, podemos notar que a exposição ao índice IPCA e ao índice CDI do MXRF11 é diferente da exposição do VGHF11. O VGHF11 ele tem ali 60% indexado ao índice IPCA, naqueles 3 tipos de variações, e 40% estão indexados ao índice CDI. Então, o MXRF11 ele vai conseguir surfar de uma maneira menor a alta da taxa de juros, já que ele tem uma exposição menor de CRIs indexados a esse indexador. Já com respeito ao índice IPCA, com a possível elevação do índice IPCA nesse próximo ano de 2025, o fundo ele vai conseguir se beneficiar bastante. Com respeito à sua exposição para o setor, no caso o setor de atuação dos seus devedores, o fundo ele tem uma exposição similar ao setor imobiliário residencial, de 30%, bem parecida aí com o VGHF11. Ele tem exposição aqui também no varejo alimentício, no shopping e no agronegócio. Outro ponto também elogiável aqui com respeito ao MXRF11 é que o fundo ele não tem concentrações. Aqui eu estou com a lista de todos os CRIs que atualmente ele tem, e o que ele tem maior exposição é nesse primeiro aqui, ó, com um PL de 5,08%. Porém, todo o restante está inferior a 3,38% em diante. Então, o MXRF11 também se preocupa bastante com a diversificação. Com respeito à situação de calote, pessoal, atualmente o MXRF11 ele tem aqui 3 situações que a gestão tem resolvido. São situações antigas, né? Não é de hoje que essa situação de calote vem se arrastando. Porém, já que é uma exposição pequena, às vezes a gente nem comenta. Ele tem aqui esses 3 CRIs que o fundo atualmente tem conseguido aí negociar para que o fundo consiga, assim, haver novamente o valor em crédito ou emprestado para essas empresas. Vamos aqui agora, pessoal, colocar um ao lado do outro e ver qual deles está em situações melhores para se investir no momento. Então, com respeito à gestora, temos aqui do VGHF11 a Valora e do MXRF11 a XP. As duas, infelizmente, não têm um histórico aí muito favorável. A Valora aí, em alguns fundos, ela não vem fazendo um bom trabalho, como o Vigia 11, um Fiagro totalmente concentrado. A gestora também fez aí ancoragem no VGHF11, abalou muito a credibilidade da gestora, então é alguns pontos a se prestar atenção. E a XP também não tem um histórico lá muito interessante. Já fez aí muitas ancoragens, movimentações que não foram boas para os cotistas. Não estou falando especificamente do MXRF11, mas sim de outros fundos também que tem ela como gestora. Então, pelo menos na minha opinião, nenhuma delas se destaca aí como uma melhor do que a outra. Com respeito a patrimônio, atualmente o MXRF11 tem um patrimônio muito maior do que o VGHF11, então uma diferença realmente muito grande. Então, o MXRF11 é um fundo muito mais sólido, tem um histórico também muito maior, já que é um dos fundos mais antigos que atualmente existe. Com respeito ao caixa, o MXRF11 também se destaca, já que ele tem um caixa muito maior do que o VGHF11. Com respeito a dividendos, podemos ver que o MXRF11 ele também vem pagando aqui o rendimento maior do que o VGHF11. Ele tem pago aqui 10 centavos por cada cota, sendo que o VGHF11 está pagando aqui 9 centavos por cada cota. Porém, se descermos aqui, ó, podemos notar que o dividend yield do VGHF11 está mais elevado do que do MXRF11. Isso tem uma explicação, pessoal, é que a cotação do VGHF11 ela caiu muito mais do que do MXRF11. Então, a desvalorização das cotas do VGHF11 foram maior. E o dividend yield é o valor que o fundo ele paga de rendimentos dividido pelo seu preço atual. Então, dessa maneira, o VGHF11 ele está com dividend yield maior, mesmo ele pagando um rendimento menor do que o MXRF11. Com respeito à diversificação, os dois estão de parabéns com respeito a isso, os dois são bastante diversificados. Com respeito aos seus indexadores que ele usa nos seus principais investimentos, que são os CRIs, podemos notar que o VGHF11, em 58% dos seus CRIs, ele usa o índice IPCA e em 41% ele usa o índice CDI. Já o MXRF11, ele usa aqui mais um índice IPCA, em 81%, e em 19% ele usa aqui o índice CDI. Então, como eu mencionei, os dois indexadores têm aí uma grande possibilidade de se elevarem bastante durante esse próximo ano de 2025. Então, de qualquer maneira, os dois fundos imobiliários serão muito beneficiados se isso realmente ocorrer. Com respeito ao VP, podemos notar que o VGHF11 se destaca, já que ele está com desconto. Seu VP está de 0,88, já o MXRF11 está sendo negociado praticamente no que seria seu preço justo. Com respeito à situação de calote, os dois estão passando, porém, como eu já mencionei, são exposições pequenas que não têm assim um grande impacto na receita do fundo e também não tem um grande impacto com respeito aos rendimentos que ele paga aos seus cotistas.
Isso mostra aí quão importante é a diversificação. Com respeito à sua taxa de juros, levando em consideração os seus indexadores, então podemos notar que a taxa média aqui dos ativos CRIs do VGHF11 é de IPCA mais 8,88% e dos indexados ao CDI é de CDI mais 4,04%. Já os ativos do MXRF11 têm IPCA mais 8,46% e CDI mais 2,66%. Essa taxa aqui, pessoal, fixa de juros é uma maneira de você conseguir calcular o risco no ativo. Quando maior a taxa, maior o risco. Essa não é a única maneira de se analisar, porém é uma maneira mais fácil de você ter uma noção. Então sempre você tem que levar em consideração, maior a rentabilidade, maior a taxa fixa de juros, maior será o risco daquela operação. Quando menor a taxa, menor o risco. Então podemos notar que as operações CRIs do MXRF11 são relativamente menores do que as operações do VGHF11, já que sua taxa aqui de aquisição é menor do que a do VGHF11. Então, pessoal, esses são os fundos imobiliários MXRF11 e VGHF11. Então, de um modo geral aqui, eu acho o MXRF11 muito superior, bem melhor do que o VGHF11. Porém, no momento atual, eu acho que o VGHF11 está apresentando uma oportunidade bem melhor para se investir do que o VGHF11, em especial pelo seu desconto, já que está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. O MXRF11 ficou sim num preço bastante interessante algumas semanas atrás, então quem conseguiu comprar ele abaixo dos R$ 9,00 comprou em um excelente preço. Como eu já mostrei, atualmente está sendo negociado a R$ 9,40. Então quem conseguiu aqui pegar ele nessa casa de R$ 8,85, abaixo dos R$ 9,00 de um modo geral, conseguiu realizar uma bela compra. Então, como eu falei, o MXRF11 é um fundo muito melhor, relativamente muito mais seguro do que o VGHF11, porém, em questão de oportunidades, eu acho que o VGHF11 está apresentando oportunidades melhores do que o MXRF11. Mas, como eu não sou o senhor da razão, deixe aí nos comentários sua opinião. Qual deles é melhor para se investir, especialmente nesse próximo ano que vai se iniciar, o ano de 2025? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.